Estamos ao vivo? Boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar para mais uma programação do Victorino Talk Show. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Victorino Talk Show, diretamente aqui dos estúdios Warner Bros. Brincadeira. Estamos aqui diretamente dos estúdios da AD Casa do Pai para fazer essa programação, para abençoar o seu coração. Nesta segunda-feira, 9 pessoas já estão nos assistindo, então eu quero saudar essas 9 pessoas com a paz do Senhor Jesus. E já quero pedir para que você compartilhe a live, marque pessoas nos comentários, eu sempre peço isso aqui durante o programa. A Juliane está aqui, a paz do Senhor, Ju, Deus abençoe. A Gabi também já está aqui, um beijo, Gabi, Deus abençoe. Deixa a janta pronta já, por favor. Pastor Marcão, Rose, Deus abençoe. O Marcão com a Rose estão sempre assistindo o programa. Lidiane, a paz do Senhor. Lidiane cantou o louvor aqui ontem, uma bênção. Gostei muito quando a Lidiane cantou aquele tá chorando porque esse louvor é muito forte. Leandro Malvez está aqui, Lê, um abraço, Deus abençoe. Em breve, Leandro Malvez estará aqui na cadeira do Victorino Talk Show. Bispa Rosana, a paz do Senhor Jesus. Eu esqueci de alguém aqui? Acho que não. Camila também está aqui. Camila, Deus abençoe, Camila, diretamente de Tocos do Mogi, em Minas Gerais. 14 pessoas estão assistindo o programa e eu quero agradecer a Deus por mais uma semana e por mais uma segunda-feira que estamos aqui. Eu já quero deixar um recadinho aqui para quem está assistindo o programa. Quinta-feira agora, dia 8 de julho, começaremos mais uma campanha aqui na AD Casa do Pai. É a nossa quinta profética de cura e libertação nas próximas 4 quintas-feiras de julho, tá bom? 8, 15, 22 e 29, próximas 4 quintas-feiras nós teremos uma campanha aqui e você é o nosso convidado para participar desse trabalho, tá bom? A paz do Senhor Jesus, o Afonso colocou aqui, o Afonso diretamente também de Minas Gerais, um abração, Afonso, Deus abençoe. 17 pessoas estão aqui no programa de hoje e claro que eu não posso deixar de esquecer produtor do programa, ele que esteve como convidado aqui semana passada, o produtor do programa, Pastor André, está lá no backstage, precisando de um alimento. Então, pastora Juliana, por favor, já prepare aí o alimento, porque o André está com fome, ok? Pastor, o Everton Silva, o Everton, Deus abençoe o Everton, tamo junto, um abração. Mateus Adriano, um abraço, Mateusão, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deixando também aquele recadinho que eu sempre falo toda segunda-feira. Participe das redes sociais da Casa do Pai, tá bom? Siga a nossa página aqui no Facebook. Aqui no Facebook nós já estamos em quase 2.200 pessoas. No Instagram, falta pouco para chegarmos à marca de 600 seguidores no Instagram. 600. Então, por favor, convide pessoas para seguir a nossa página no Instagram. Tá bom? @AD Casa do Pai Oficial no Instagram. Aqui no Facebook é AD Casa do Pai. Você que está aqui na live, é só seguir a gente, você vai estar por dentro de tudo que acontece por aqui. E também no YouTube, no nosso canal do YouTube, AD Casa do Pai, se inscreve lá, vai ter a nossa foto lá, o nosso logo em branco e preto. Sara Emanuel está aqui, Sara, um beijo, Deus abençoe. Cláudia Freitas, um abraço, Cláudia, Deus abençoe. Priscila Albuquerque, missionária Priscila, Deus abençoe, já foi convidada aqui do programa. Fátima Placídio, Deus abençoe. Marcos Martins, Deus abençoe, Marcos Martins, em nome de Jesus. 19 pessoas estão no programa de hoje, então vem para o programa. Se você não puder acompanhar no Facebook, acompanhe pelo aplicativo da rádio web Casa do Pai. É só você procurar no seu Play Store, na sua loja de aplicativos, para você ter acesso ao nosso conteúdo e às nossas programações. Pastor André, vamos para a parte em que a rádio vai faturar. É o momento de falar dos patrocinadores do programa Victorino Talk Show, ou melhor dizendo, os patrocinadores da rádio, na verdade. Eles não patrocinam só o programa. Vamos começar falando do JEA Caldos e Sopas com o pastor André e a pastora Ju. Aquele caldo, aquela sopa para aquecer a sua noite.
Tem Maná do Céu Marmitex com a pastora Lili, com a pastora Suzy. Tem o Cantinho das Unhas com a missionária Andréia. Tem Cate Modas com a pastora Catiana. Ju Oliveira Estúdio com a pastora Juliana. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações para ver se eu esqueci de alguém. Amor em Bolos com a missionária Lidiane, eu estava me esquecendo. Esses são os patrocinadores do programa que nos ajudam a manter essa programação de pé. Amor em Bolos com a missionária Lidiane. Para você que quer fazer a sua festa de aniversário, festa de casamento, tá aí. Cantinho das Unhas, para você, mulher, que quer cuidar das suas unhas. Ju Oliveira Estúdio, para você que quer cuidar do seu cabelo, fazer aquele penteado maravilhoso. Cate Modas, para você que quer comprar um acessório feminino, seja uma bolsa, um sapato, uma sapatilha. Maná do Céu Marmitex, para você que quer comer uma boa comida. E para você que gosta daquele caldo, daquela sopa... Então você já sabe, JEA, caldos e sopas, tá bom? 18 pessoas estão na nossa programação de hoje. Pastor André, podemos voltar? Já voltamos com imagens? Voltamos com imagens aqui diretamente dos estúdios da AD Casa do Pai. E o meu convidado de hoje é essa pessoa, esta grande pessoa. Brincadeira. Essa grande pessoa, meu amigo particular, evangelista da casa e o cara que manda os áudios mais longos do WhatsApp. Quem está comigo hoje no programa, meu convidado, meu amigo, evangelista Matheus Peixoto. Boa noite, seja bem-vindo ao Victorino Talk Show, mano. Boa noite, mano. Beleza? Paz do Senhor Jesus para você que está em casa, está nos acompanhando. Sou grato por estar aqui. A minha palavra é de gratidão. Participando essa noite. Aí, finalmente, palmas, né? Palmas. Palmas. Tá cheio, tá lotado aqui hoje. Ai. Em breve, quem sabe, pastor André, a gente não pode fazer com plateia futuramente. Seria engraçado. Legal. Seria interessante, né? Um negócio mais ao vivo, né? Mas seria tipo o programa do Jô, né? Umas perguntas da plateia. A Camila colocou aqui, meu genro lindo, maravilhoso. As minhas sogras me amam. Vou falar um negócio pra você. A gente vai falar sobre isso no programa. Vamos. Fala depois, então. A Priscila colocou aqui, terra. Terra. O Peixoto gosta muito dessa expressão, terra, né? E uau. O Marco colocou aqui, bota grande nisso. E Marco, velho, Marco. Eu gosto desses comentários aqui na live. 17 pessoas estão nos assistindo, gente. Por favor, compartilhe a live, tá? Marque pessoas nos comentários, tá bom? Faça essa programação crescer, para que mais pessoas assistam o programa e acompanhem o programa. Porque o intuito do programa ele é simples, é de contar a história das pessoas. E todo mundo tem uma história para contar. E hoje nós vamos contar a história do Peixoto. Você nasceu em Jundiaí. Isso, Jundiaí. Quem nasceu em Jundiaí é diferente, viu, gente? Queria falar nada não, tá? Desculpa aí, Tem um mas... diferencial, né? Diferencial, né? Você nasceu e cresceu onde? Em que bairro, assim, especificamente? Então, eu mudei muito, né? Mas por incrível que pareça, eu nasci em Jundiaí, porém os meus primeiros 3 anos de vida foram em Campo Limpo. Ah, você veio morar aqui em Campo Limpo? Vim morar em Campo Limpo. Meu pai, ele tinha uma casa aqui aqui atrás do estádio. Esqueci o nome do bairro. Jardim América. Jardim América. Jardim América. Ele tinha uma casa ali no Jardim América. Então, os meus primeiros 3 anos de vida eu vivi ali. E... não lembro, né? E depois a gente vê foto. E você voltou pra Jundiaí depois? Aí depois eu voltei pra Jundiaí. Minha mãe, né? Nós sempre mudamos muito. A gente mudava muito. Assim, eu lembro de diversas casas assim que eu morei. Eu lembro que eu morei aqui em Campo Limpo. Aí depois eu morei no Vianello. Eu morei do lado do Maxi Shopping. No Hortolândia. Na Hortolândia já era pré-adolescente, mano. Porque quando o Peixoto morava no Hortolândia, eu já conhecia ele nessa época. Pra vocês terem noção de... Antes ainda. Pra vocês terem noção de quanto tempo faz que eu conheço o Peixoto. Então você morou em diversas casas. Morei,
a gente mudava bastante, né? Então, minha primeira casa foi em Campo Limpo. Eu não vou lembrar a sequência exata, mas eu lembro que eu morei um tempo também lá no Vianello, né? Como eu disse. Uhum. Aí depois, eu acho que nós já fomos ali pro Maxi Shopping também, que eu tenho bastante lembranças de lá. Aí depois acredito que já tenha sido pra Vila Hortolândia. Depois Voturucaia. Voturucaia, né? Bastante história de Voturucaia também. Bastante. Nossa, eu ia falar um negócio aqui, acabei esquecendo. O Everton colocou aqui. Legal o programa, porque sou novo na D Casa do Pai. Assim conheço os irmãos, as resenhas são top. É isso aí, o Everton, é isso aí mesmo. Já curte a live aí já. Marque pessoas nos comentários, vem pra live. O Manuel Souza colocou aqui. Mateus Bensapura. Bensapura ele colocou. Qual será? Será que então? Qual será? É o Manuel, se não me engano, acho que é o Manuel da Jacira. Se for, confirma aí pra nós. Eu acho que é, é o Manuel da Jacira. Acho que é ele. Não sou eu, desculpa. Pastora Lília, um abraço, Deus abençoe. A Larissa também tá aqui na live. Lari, um beijo pra você. Apóstola Lília, isso aí. A futura apóstola Lília, grande pastora Lília. Já esteve aqui no nosso Victorino Talk Show. Agora, você já falou de morar em várias casas. Isso. Mas como era o Matheus Peixoto na escola? Cara, eu era meio terrível. Você era meio terrível, verdade? Meio terrível. Mas você tem cara de bonzinho. Não. Assim, eu nunca fui de aprontar muito, mas eu sempre falei muito, né? Vá. Viu, André? Vá. Sempre falei muito. Vá. Falou muito. Eu era da galera do fundão, assim, sabe? Cara, pra ser muito sincero, eu nunca fui de... É até feio falar, mas nunca fui de estudar, assim, sabe? Tipo... Verdade? Sabe? Eu recebia muito... Estudei no SESI, né? Então no SESI tudo tinha agenda. Nossa. Tudo era anotado na agenda. Tudo. Quem estudava no SESI geralmente eram os estrelinhas, viu? Não queria falar nada não. Pastor André? Estudou no SESI, irmão? Não, eu não estudei no SESI. Aconteceu, então. Eu não estudei no SESI, Espírito do SESI baixou aí. Eu não estudei no SESI, não. Mas, olha, Camila, ele não é bonzinho comigo, não. Sou sim, mentira. Ele é bonzinho sim, viu, Camila? Ele é bonzinho sim, vou defender ele aqui. Então, Você sempre estudou no SESI, a vida inteira? Não, eu comecei... Um grande detalhe, eu comecei a ir para a escola com 4 meses. Porque minha mãe trabalhava, meu pai tinha empresa na época, né? Trabalhava também. Então, eu comecei a ir pro berçário, né? Muito cedo. Comecei a frequentar a escola, berçário, escolinhas, coisas assim, desde os 4 meses. Assim, graças a Deus, né? Eu consegui estudar no SESI, mas estudei em diversas escolas particulares, tipo berçário particular, antiga Sementinha, que hoje é o Colégio Crescer em Jundiaí, né? Quando era Sementinha, aí hoje Sementinha. Cresceu, virou Crescer. Porque a semente germinou. Semente germinou. Eu lembro, e engraçado que, falando da Sementinha, eu lembro que o Patati Patatá foi lá, cara. Não é verdade? Verdade. Se esse programa uma coisa marcante. Se esse programa fosse pro YouTube, a chamada do programa ia ser assim: eu conheci o Patati Patatá. Ia ser a chamada do programa. É uma coisa que eu lembro até hoje. Então, assim, eu sempre, desde pequeno, sempre fui pra escola, mas nunca fui aquele cara, assim, de estudar muito, assim, ser sabe? Muito aplicado nos estudos. Não é nem de ser muito aplicado, mas assim, aquele negócio de ficar estudando em casa, ler livro em casa e, sabe, ficar estudando a matéria em casa, não. Eu era muito bagunceiro, conversava muito na escola, mas eu sempre fazia meio que tudo, assim, sabe? Prestava atenção nas aulas, mas falava ao mesmo tempo. E como eu disse, né, no SESI tudo era agenda, tudo era agenda, então minha agenda vivia lotada. De informação para sua mãe. Matheus não fez dever, Matheus não parou de falar, Matheus não... Nossa, falou a aula inteira. Tive que colocar o Matheus de castigo. SESI tinha castigo, cara. Tinha castigo? Tinha, SESI tinha castigo. Matheus não participou da educação física porque não parou de falar. Ixi, muita coisa. Mas, cara, como assim? Você não participava da educação física porque você falava muito demais? Cara, porque eu ficava conversando durante as aulas. Aí quando tinha intervalo, né, das aulas, os professores falavam assim, o Matheus hoje tá terrível. Aí o professor me deixava participar Ele te barrava. Era um castigo pra ele. Era um castigo, né, pra eles. Castigo. O Everton colocou aqui, esse vaso nunca pegou piolho então, hein? Bispa Nancy está assistindo o programa. Bispa Nancy, Deus abençoe a senhora. Um abraço no pastor Reginaldo. Um beijo, minha bispa. Deus abençoe. A Juliana colocou um emojizinho aqui. Acho que as pessoas... o Victor no Talk Show...
Eu acho que o Victorino Talk Show é isso, é informação. E o Victorino Talk Show é isso, é informação, contar um pouquinho das histórias. Você estudou em muitas escolas, então. Sim. Mas você já era crente já? Cara, sim, sou cristão desde berço. Né, quando minha mãe, se eu não me engano, ela se converteu ou um pouco antes de eu nascer, ou logo após meu nascimento. Uhum. Mas minha avó sempre foi da igreja, né? Círculo de oração até hoje, toda a minha família. Meu tio Osiel, quando eu nasci, ele já tinha se convertido. Minha tia Paula, né? Então, desde berço eu sou cristão, desde berço. E eu já perguntei isso para a maioria dos convidados que vieram aqui, do desafio que é você ser cristão dentro de um ambiente escolar. É complicado. Eu lembro que, assim, quando eu tinha menor, assim, vamos falar assim, 12 anos de idade, 10 anos de idade, ou até menos, nenhuma criança chega em você e pergunta, você vai que igreja? Não é muito assim, né? Uhum. Mas a partir dos 13, 14 anos, acredito que, né, que a gente já está na pré-adolescência, aí é nesse momento, acredito que o homem e a mulher começam a ser formada, os ideais começam a ser formados. Acho que é nesse momento que começa a ficar um pouco mais complicado. Começa a ficar mais complicado. Começa a ficar um pouco mais complicado e você começa a ver a diferença de você, né, sendo cristão, morando em um lar cristão, tendo educação dentro de casa, educação cristã, para às vezes outros amigos, outros colegas dentro da escola, com outro tipo de comportamento, né? Então acho que a partir desse momento que começa a ficar um pouco mais complicado. E onde que entrou o vôlei na tua história, então? Cara, o vôlei foi o seguinte, eu nunca fui de fazer muito esporte, né, quando eu era pequeno. Nunca fui. Mas eu sempre tinha vontade, mas eu tinha muita preguiça. Quando meu pai faleceu, que é um outro ponto que a gente vai entrar, né, acho. Assim que meu pai faleceu, no mesmo ano, no SESI, tinha um programa, até hoje existe, para quem é do SESI, e para quem não é do SESI pode participar, chama PAF, que é Programa Atleta do Futuro. E eu me inscrevi na época, eu lembro que para natação, futsal, tênis e vôlei. E handball. Aí, porque minha mãe trabalhava na época, então quem cuidava de mim no período da tarde geralmente era meu avô. E para não ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada, então eu saía da escola, estudava pela manhã, sempre estudei de manhã, estudava de manhã. Aí no período da tarde eu passava a tarde inteira, de segunda a sexta, cada dia era uma coisa. Um dia era vôlei, outro dia era natação, outro dia era handball, outro dia era não sei o que lá. E um dos professores, que era do vôlei no caso, que é o Marcelo Pimentel, que até hoje é técnico de Jundiaí, ele dava aula nesse PAF, no Programa Atleta do Futuro, e ele era técnico do time de Jundiaí, da prefeitura. Da prefeitura. Não tinha nada a ver com o programa do SESI. Uhum. Aí eu acho que ele foi vendo meu desenvolvimento e decidiu me chamar. Um dia você não quer jogar por Jundiaí? Aí eu falei, quero. Vamos lá. Aí foi assim que nasceu minha paixão. Então você praticava muitos esportes, mas o vôlei foi o que te chamou a atenção, assim. Isso. Na verdade, na época, né, nem que chamou a minha atenção, porque eu sempre fui alto, né? Pra quem não sabe, eu tenho 1,88 de altura. Pro vôlei isso não é tão alto, isso é baixo. Por incrível que pareça, que hoje um atleta de vôlei, no mínimo, você tem que ter pelo menos, jogando baixo, 1,96. Pra você começar... verdade? Pra você começar a ter chance, assim, né? Mas é que, na realidade, sim. O que aconteceu na época é que eu gostava de todos os esportes. Tanto que eu gosto de tênis, gosto muito, acho tênis muito legal. É um esporte bem eu interessante acho muito bacana. também. Eu gostava de todos, natação também gostava. Só que o professor que era técnico mesmo, de um time semi-profissional, era o de vôlei. E ele via que eu tinha jeito, e um dia ele perguntou, você quer jogar? Você quer jogar assim, quer tentar se profissionalizar, quer tentar ser semi-profissional, subir alguma liga, jogar competição, essas coisas assim? Aí eu gostava, né? Então eu falei assim, vamos tentar. Fui. Aí fui, jogo até hoje. Não, mas até hoje você tá jogando mesmo ou você... Não, joga assim, né? Você joga pra tirar um lazer, né? Tirar um lazer. Mas você jogou mesmo, digamos assim, federado mesmo, por quanto tempo? Fui federado 6 anos. Caramba, verdade? 6 anos, federado. Por incrível que pareça, já fui melhor atleta de Jundiaí. Todo ano a prefeitura fazia uma festa do esporte, final do ano.
Aí cada esporte escolhia um atleta, por exemplo, um atleta do vôlei, um atleta da natação, um atleta do basquete, enfim. E assim por diante. E eu ganhei como destaque do vôlei de Jundiaí. E foi nessa época que você estava federado no vôlei que você deu um... Foi. Comecei a jogar vôlei com 12 anos, né? De 11 para 12 anos, foi bem na época que meu pai faleceu. Joguei até os 18, por conta disso que são 6 anos. 6 anos. Federados. Não acredito nem que por influência. Talvez seja influência, talvez não, mas tudo influencia, né? Porque galera de escola. Foi quando pra quem não sabe, eu dei uma saidinha daí. Deixa eu ver se minha mãe tá assistindo, peraí. Não, acho que a sua mãe não tá assistindo, mas a Gabi tá pronta pra expor você aqui na live, no programa. Ela tá, não. Ela tá maluca pra expor você aqui no programa. Ela tá. Não vai expor ele não, Estão falando Gabi? De atraso aqui, eu não sei porquê. Também não sei porquê também não. Então, eu dei uma... Não que eu saí da igreja, porque eu continuava frequentando o culto. Você continuou frequentando, mas não exercendo. Exatamente. Na época dos 14, 15 anos, né? Foi quando eu comecei a desviar um pouquinho da igreja. Motivos. Influência de amigos, né? De amigos de escola. Eu acho que foi principalmente escola. Não digo nem vôlei, porque eu lembro que eu comecei com o pessoal da escola. Aniversário de 15 anos de menina. Então a gente ia na época, eu sempre fui maior da sala, então tinha cara de 18 anos. Então a gente ia para os aniversários de 15 anos, daí tinha aquelas batidinhas, aqueles negocinhos assim. Aquelas coisinhas, né? Aí quem que ia pegar? Você. Eu ia pegar. Eu ia pegar e eu já bebia, nossa. Teve dia que eu lembro de sair de festa que eu não sei como chegar em casa. Eu ia dormir na casa de amigo, porque se eu chegasse em casa daquele jeito... A sua mãe... Já era combinado. Não, vou com fulano, mãe, vou com fulano pra festa, depois vou dormir na casa dele. Acabou. Pra não ter que voltar pra tua casa e a tua mãe dar um corretivo. Exatamente. Sabe aqueles docinhos que tem final de festa? Teve dia que no outro dia eu acordei, dormi de blazer, paletó, terno, bolso cheio de bolacha amassada, sabe? Então foi nessa época que você começou a cultivar, né? Foi nessa época. Aí só foi piorando, né? Porque daí, assim, o pessoal de 15 anos, né? 15, 16 anos já, né? Daí, com o pessoal do vôlei, todo mundo também, pelo que eu me lembro, ninguém era cristão, né? Da época do vôlei. Acho que só o Mendes, que é o Matheus Cirilo, Matheus também, que ele é aqui de Campo Limpo, aliás. Então a gente saía, às vezes, depois de jogo, ou a gente marcava rolê de final de semana e tal. A gente saía, tudo grande, né? Os caras tudo 2 metros de altura, 1,90 de altura, mas tudo 16 anos, mas todo mundo barbado já. Todo mundo barbado já. Então a gente chegava, às vezes, em mercado, supermercado, até barzinho, 9 de julho, frequentava todos, Jobim. Essa época do vôlei, você tava na escola ainda? Tava na escola. Aí você terminou a escola e continuou federado no vôlei? Não, assim que eu terminei a escola, eu parei com o vôlei. Terminei a escola, parei com o vôlei. Essa é uma informação interessante. A Gabi tá colocando um monte de haha e um monte de uau aqui na live. Então, Gabriele, se controla, tá? Amor, se controla. Janta tá pronta? Essa informação eu não sabia, cara. Você jogou bastante tempo. Joguei. Cara, por incrível que pareça, eu me federei. Eu comecei no começo do ano, né? O PAF lá que eu falei pra você. Aí eu lembro que mais ou menos no meio do ano, ele falou assim, cara, você não quer jogar por Jundiaí? Então eu falei assim, vamos tentar. Cara, eu lembro que eu cheguei mais ou menos assim, em maio, junho. Aí teve as férias do... Tem férias, né, do esporte. Escolares. As férias escolares, que também o esporte para. Aí, curto período, né, 15, 20 dias. Eu lembro que quando voltou, já final de julho, agosto, o técnico já me falou, eu vou te colocar na federação, vou te inscrever. Mas, cara, na época, tá tudo descoordenado, imagina. Não sabia nem pular, não sabia correr e pular ao mesmo tempo. Mas, pra época, eu era o maior do time, eu era o mais alto do time. E hoje, se for ver, os que eram mais baixos, eles são maiores que eu já. Eu meio que parei. Eles desenvolveram, né? Isso, eu acho que eu cresci antes e parei. Né? Eles foram crescendo. Eles cresceram e foram crescendo, exatamente. Crescendo. 16 pessoas estão assistindo o programa, gente. Eu quero agradecer a você que está assistindo desde já. E quero pedir para que você convide mais pessoas para assistir o programa de hoje. Vem para a resenha de hoje. O programa de hoje promete muito. A resenha está muito boa, como vocês estão percebendo.
E vai continuar nesse nível até o final. O que você fez então depois que você acabou a escola e saiu do vôlei, Peixoto? Cara, eu acabei a escola, eu saí do vôlei, que na verdade aconteceu o seguinte, eu joguei por Jundiaí, não há muito tempo, e eu joguei por Ibirapuera, time de Ibirapuera. Eu joguei 4 meses, isso é uma informação que eu acho que você também não sabia. Joguei por 4 meses, se não me engano, em Ibirapuera. Aconteceu o seguinte, que o time ele dava alojamento. Só que quando eu fui fazer o teste lá com eles, já tinha acabado o alojamento. Porque eles têm um número X. Por exemplo, 10 jogadores de alojamento. Então vinha gente de todos os estados para poder jogar em Ibirapuera. Não só em Ibirapuera, né, mas a federação de São Paulo, né, a Federação Paulista, é o campeonato mais forte do Brasil, do vôlei. Então todo mundo queria vir jogar aqui. E quando eu fui jogar em Ibirapuera, não tinha acabado. Então eu joguei 4 meses, eu estudava aqui de manhã. Ia pra lá. Estudava aqui de manhã, saía daqui, pegava trem, ia até o Ibirapuera, São Paulo, saía de lá às 7 horas da noite, voltava embora para casa por 4 meses. Eu não aguentei. Aí eu já tinha ficado meio que certo para no ano seguinte eu voltasse para lá para poder jogar, né, e morar lá. Só que eu machuquei, eu trinquei a canela durante o campeonato. Trinquei a canela, rompi o ligamento do tornozelo e eu fiquei 6 meses parado. Aí nessa de ficar 6 meses parado, o time acabou. Você quer o meu? Essa de ficar 6 meses parado, o time acabou meio que cancelando o contrato. Cancelando o contrato comigo. E eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tava terminando a escola, daí eu falei, quer saber, eu vou parar. Aí foi aí que eu decidi parar. Mas aí entra um propósito de Deus também, eu acho. Entra. Porque nesse tempo, quando você decidiu, de fato, firmar de novo na igreja? Com 17. O período que eu fiquei afastado assim da igreja foi de 2 anos e meio, mais ou menos. Que era o tempo que você estava federado no vôlei. Era o tempo que estava federado no vôlei, mas com 17 eu já tinha voltado, já estava firme na igreja novamente. Tanto que eu consegui levar um amigo meu do vôlei para Jesus. E ele está firme até hoje. Graças a Deus por isso. Felipe. Um abraço pro Felipe, inclusive. Um abraço pro Felipe. Então, quando você teve a contusão, você já estava firme na igreja já. Quando eu tive a contusão eu já estava firme. Então fala um pouquinho fala um pouquinho então da Casa do Oleiro, então. Com certeza. Porque foi onde tudo começou, ministerialmente, né? Foi, exatamente. Eu cresci na Assembleia de Deus, né? Belemita desde sempre. Desde sempre, desde pequeno. Até em torno de uns 15 anos, mais ou menos, que foi quando eu e minha mãe nós nos mudamos. Eu congregava na Vila Hortolândia. Foi quando eu e minha mãe nós nos mudamos para Ivoturucaia. Só que eu não queria sair da Belém. Então minha mãe começou a ir na Casa do Oleiro com meu tio. E eu pegava o ônibus todo culto e ia lá para a Vila Hortolândia. Nossa, é um trajetinho, cara. Nossa, era longe demais. Aí chegou um tempo que começou a ficar cansado. Foi acontecendo algumas coisas lá dentro da Belém, que eu falei, não vou mais ficar aqui não. Eu meio que saí assim por sair da Belém. Foi quando eu entrei na Casa do Oleiro. Na Belém, a única coisa que eu, entre aspas, fazia ministerialmente, eu solava hino dos jovens. Foi meu primeiro louvor, foi o Dependo de Ti. Tá explicado. O primeiro louvor que ele solou foi o Dependo de Ti. Tá explicado, pastor André, tá explicado agora. Pode mudar? Verdade. E me fala uma coisa pra mim. É difícil mudança de ministério, né, cara? Cara, é difícil. Mas por incrível que pareça, da Belém pra Casa do Oleiro eu não tive dificuldade. Não tive dificuldade nenhuma. Foi assim, bem tranquilo. Acho que por conta do meu tio, né, ser pastor, minha tia Paula ser pastora, foi meio tranquilo, que eu meio que já conhecia todo mundo, né? Era pessoal meio que de casa já, né? Igreja pequena, então era pessoal meio que já de casa. Mais tranquilo. E foi ali que o seu ministério começou a desenvolver, na questão de louvar e pregar a palavra. Louvar e pregar a palavra, foi lá.
comecei a louvar, né, sem ter a oportunidade de louvar sozinho, foi lá. Na Belém eu só cantava com jovens, com os adolescentes. Só com jovens. Raramente eu tinha oportunidade, mas assim, bem raro. Eu lembro, assim, acho que de uma vez, ter a oportunidade de cantar sozinho. Mas foi na Casa do Oleiro que eu comecei a ter oportunidade para louvar. Mas também eu fiquei na Casa do Oleiro, acho que 5 anos. 4 a 5 anos. E eu, de pregar em culto... Demorou? Demorou. Acho que eu levei uns 3 anos para começar a pregar. Tudo é um processo. Tudo é um processo, né? Tudo é um tempo de Deus. É processo. Antes de eu continuar aqui, deixa eu mandar um abraço pro Edson Quirino. Um abração, Edson. Deus abençoe. 20 pessoas estão assistindo o programa, então um abração para você que está acompanhando. Lembrando sempre para vocês que o nosso programa é toda segunda-feira, 8 horas. Tem também o programa da Bispa Rosana, o hashtag 1 minutinho, toda quarta e sexta. Deixa eu saudar um cara aqui que ele é muito importante, especial, amigo nosso, parceirão nosso, pastor Valdeir, grande homem de Deus. Esse é responsável por eu estar aqui hoje. Esse cara é top demais, um abração para ele, para Laís, casal top demais. Valdeir é um cara que a gente conhece há muitos anos. Ele com certeza viu a gente crescer. Quando eu digo a gente, é eu e o Peixoto mesmo. Então, um abração para ele aí. Valdeir, Laís, cara, amo vocês. A gente ama vocês. Você sabe disso. A gente ama vocês mesmo. Sabe muito disso. Um abração para vocês aí, Deus abençoe, tá? O Alexander mandou aqui um obrigado pelo abraço, tamo junto. O Alexander também sempre assiste o programa. E a Cindy Almeida, nossa Gigi, um abração para Gigi. Deus abençoe vocês. Ô Peixoto, tava lembrando disso, cara. Eu lembro de uma história que nós vivenciamos lá na Casa do Oleiro. Foi nesse tempo que a gente se conheceu, quando a Casa do Oleiro era ali no Ivuturucai ainda, na época das vigílias. Quem pegou as vigílias? A primeira Quem pegou a época de vigílias na Casa do Oleiro, no Ivuturucaia, sabe o que era uma vigília real. Irmão, lá o negócio era diferente. Cara, sabe que eu nunca me esqueço das vigílias lá? Primeiro que eu dormia, né? Primeiro que eu dormia, mas, cara, todas. Eu não lembro de nenhuma vigília. Você lembra como que eram as janelas lá? Não era igual a janela nossa aqui da casa. Não, é aquelas que abrem assim, que você empurrava pra fora. Empurrar pra fora, né? Eu lembro que ficava gente na janela, cara, de tanta gente que tinha nas vigílias. E falar uma coisa pra vocês. A frase que eu falo aqui na igreja do "o que você veio fazer aqui", era baseada numa placa que tinha lá no salão onde o pastor Aziel fazia os cultos na casa. E era uma placa amarela escrita em preto: "o que você veio fazer aqui". E essa placa tinha na igreja, da Casa do Oleiro. E essa placa depois foi para a igreja da Casa do Oleiro, onde o pastor Aziel dirigiu um tempo. E era essa placa, e essa placa me marcou. Porque todas as vezes que a gente entrava no salão, estava escrito lá: "o que você veio fazer aqui hoje". O pessoal está colocando aqui, ó, a bispa, a pastora Línia, vigília top, e era top. Mas a história que eu vou contar não aconteceu numa vigília, aconteceu num dia de culto mesmo, normal. Era uma terça-feira, estava eu e o Peixoto lá na casa, a gente pequenininho, e deram uma oportunidade para um dos internos trazer uma saudação. Peixoto e o cara tava falando, e ele se empolgou tanto. Ele se empolgou tanto que ao invés de ele falar "louvado seja Deus", ele falou "louvado seja o nome da minha avó". Louvado seja o nome da minha avó. Ele falou "louvado seja o nome da minha avó". Cara, nós chorou de rir esse dia, né, cara? Disso eu nunca mais me esqueci, verdade. Cara, eu nunca esqueci. Foi muito engraçado, cara. A gente chorou de rir. E lá, eu acho que por conta das vigílias, ia muita gente de fora, né? Uhum. Ia muita gente de fora. Muita gente de fora. E eu já vi cada pérola lá que te contar. Você lembra daquele cara que tomou, que no meio tava tendo a bispa vai lembrar desse dia, tava tendo um fervo na vigília e um dos internos catou e tomou água do pregador? Você lembra desse dia? Cara, eu tava lendo que a Rosa escreveu aqui.
Cara, tem várias histórias. Cara, eu vou trazer o pastor Osiel aqui para contar as histórias da casa do oleiro, porque tem muitas histórias, tem muita história. A Rose colocou aqui, será que ele vai lembrar também quando ele dormiu no monte e pensou que estava em Sorocaba? Não, você vai ter que contar isso aqui. Por favor, conta. Gente, foi assim, a gente tava, acho que era uma campanha de oração que a gente tava no monte, né? E cara, eu orei de pé, orei de joelho, orei de pé de novo, depois ajoelhei de novo. Aí eu deitei. E o erro tá aí. E o você erro tava deitou. aí. E eu deitei pra ficar com o rosto no pó, literalmente, né? Cara, e eu por Deus, tá no céu, pra mim eu tava orando. E cara, eu acho que foi um sonho, eu tenho certeza que eu sonhei. Que eu lembro, se eu não me engano, acho que a gente tinha acabado de abrir a igreja de Sorocaba, fazia pouco tempo. Ô, Peixoto, fazia cara. pouco tempo que a gente tinha aberto a igreja lá de Sorocaba. E cara, eu sonhei que a gente tava fazendo evangelismo lá em Sorocaba. Que da hora. Aí, que da todo hora. mundo parou de orar e tal, eu nem lembro quem que veio me acordar. Vamos, Peixoto, tá roncando? Deu não, tava tendo uma visão. Eu acho que o Peixoto baseou naquele louvor do Leonardo Gonçalves. Encontrei a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz. A Camila, a Camila colocou aqui, a gente não achava ele, kkk. A Pispa colocou aqui, eu me lembro, kkk, foi demais. Ó, mais uma experiência no monte engraçada que eu tive. Um dia o bispo, ele virou pra mim e falou assim, Peixoto, vamos virar a noite no monte? Campanha de oração? Vamos, bispo. Eu levo o pão, presunto, queijo. Ele sempre falou, esse cara sempre falou de comida, sempre. Deixa eu saudar. Bispo querendo subir em consagração e eu querendo levar pão, presunto e queijo. Deixa eu saudar aqui a Jéssica Letícia, minha amiga, que está aniversariando no dia de hoje. Jéssica, um beijo para você, parabéns pelo seu aniversário. Inclusive, oferecer esse programa de hoje para a Jéssica e para a Melissa Pires, aqui da casa, que está fazendo aniversário hoje também. Então, o programa de hoje é especial a elas, aniversariantes do dia de hoje. Pastora Suzy Mota, Deus abençoe. Um abração para o seu Mota, que esteve aqui ontem, aqui na igreja. Deus abençoe, um abração para o seu Mota. Iago de Abreu, um abraço, mano. Deus abençoe. Trazer o Iago também aqui um dia para contar as histórias dele, da época que ele era da Gaviões. Eu me lembro disso também, querendo levar pão com presunto, kkk, ai meu. A bispa fazendo comentários. Deve estar assim lá na sua casa, né? Assim. Bom, eu ia falar da sua mudança da Casa do Oleiro para cá. Mas antes disso, a gente precisa falar daquele fatídico acampamento de 2015. Precisamos falar disso, porque foi nesse acampamento. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso até me emociona. Mentira. Foi nesse acampamento que começou uma história. Porque foi nesse acampamento que a Gabi conheceu o Peixoto e o Peixoto conheceu a Gabi. E nesse acampamento, foi através desse acampamento que eu vim congregar aqui. Então esse acampamento ele me marca muito também. E é verdade, o pastor André estava lá com os Filhos do Fogo, verdade. Então, o Peixoto, conta do acampamento. Cara, do que você lembra? Eu lembro de várias coisas que eu não posso falar aqui no. Eu não posso falar. Não posso. Não pode falar? Por quê? Não posso falar. Ah, não, né? Vai expor umas pessoas aí, não posso falar. Não, a gente expõe, tem depois problema depois nos bastidores eu conto aqui para vocês e pro pastor André. Cara, esse acampamento, agora de verdade mesmo, falando de coração, acho que foi um dos melhores acampamentos que eu já fui. Vamos falar assim, espiritualmente falando. Porque em que momento você estava espiritualmente? Cara, você chegou tava um momento, vamos dizer assim, de um crescimento alto. Crescimento. Eu ainda estou em crescimento, óbvio. A gente não pode parar de crescer espiritualmente. Nossa, verdade, hein? E que crescimento? Espiritualmente, Matheus. Espiritualmente. Vai. Mas foi um dos melhores acampamentos que eu já participei. Verdade, muito bom. Por diversos motivos. Lá tinham muitos amigos que hoje infelizmente estão afastados. E na verdade, um pouco antes desse acampamento a gente voltou a se encontrar pessoalmente.
Foi? Eu lembro, se eu não me engano, você foi louvar lá na Casa do Oleiro. Eu fui louvar lá, né? Você Acho foi que louvar depois lá. do acampamento, porque a gente ficou acho que uns 4, 5 anos sem se ver Sim, mesmo. sem se ter ver, nem se contato, falar. sem se falar, porque não tinha WhatsApp na Não época. tinha. Então esse Era acampamento só o... Era Vivo On, lembra que era só SMS? era o Vivo On. Tinha 1000 mensagens Tinha pra 1000 mandar? mensagens pra mandar, tempo bom. E foi nesse acampamento que a gente voltou a se encontrar de novo, né? Exatamente. Primeiro, né, reencontro com você, com a bispa, com o bispo. Muitos amigos que são, né, muito importantes para mim, que hoje também já faz tempo que eu não tenho contato. A Kelly, a Mariana, O pessoalzinho da a casa do Oleiro. Letícia, cara, uma galera, Vinícius, meu primo, uma boa galera, que infelizmente hoje estão afastados, né, dos caminhos do Senhor. Mas, cara, aquele acampamento eu lembro muita coisa, assim, vamos falar espiritualmente falando, e muita coisa atrapalhada que aconteceu. Nossa, eu também. Eu Cara, lembro de um monte. Um monte. Uma das coisas espirituais, cara, foi uma experiência que aconteceu naquele acampamento que eu nunca mais vi. Não sei se você lembra que a gente subiu para orar no monte. Lembro. Cara, a gente subiu para orar no monte. Para quem tava lá, a Camila gosta de contar muito essa história. A gente subiu para orar no monte e o Júnior, né, meu ex-sogro, ele saiu pegando assim os gravetos, tudo brilhando, lembra? Pegando fogo. Lembro. Aquela escuridão, cara. Ele só vinha com os gravetos assim pegando fogo, cara. Eu nunca tinha visto na minha vida. E foi a primeira vez que eu vi e foi a última vez que eu vi. Subir no monte, cara, as folhas assim no chão brilhar. Mas brilhar, não é... Não. É brilhar, espiritual. É porque estava espiritual. E o espiritual naquele acampamento estava tão intenso, a presença de Deus estava tão real naquele lugar, que não era só eu que via, não era somente você que via, não era somente o Júnior, a Camila, a Gabi. Cara, todos os jovens puderam ver aquilo. É verdade. Eu lembro que tiveram alguns que não quiseram subir, por medo, porque nunca tinham orado no monte. E por ser... Tava noite já, eu lembro. Não lembro que horas que era, Não, mas... era de noite. Era de noite, Era de tava noite. muito escuro. Era de noite. Então, por medo de subir no monte, não quiseram ir. E Verdade. quando a gente desceu e a gente contou o que aconteceu lá em cima, assim, eu lembro que eu via no rosto assim, das pessoas o arrependimento de não ter participado daquele momento. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito mesmo. Só espiritualmente falando. Agora, das atrapalhadas que aconteceu, eu lembro da Laís vestida de Angélica. Verdade. Nossa, é verdade. O Valdeir cara. tá aqui ainda? É verdade. Nossa, teve Não sei se o isso. Valdeir Verdade. Teve O isso. Valdeir não, a Laís vestida de De Angélica. Angélica, verdade. E o Bruno dos Atalaias, lembra? Não foi o Bruno. Eu não lembro quem que arrebentou a caixa da bateria. Eu acho que foi o Thiago Yuri. Acho que foi o Tchuri. Tchuri, um abração pra você, irmão. Foi Mas o você Tchuri. quebrou a caixa da bateria. Cara, eu lembro até hoje, ele arrebentou, velho, a caixa da bateria. Nossa, mas que lembrou. Mano, Eu acho que foi ele. eu acho que Eu foi. acho que foi ele, Eu acho que certeza. foi. Tem cara dele. Mas arrebentou, cara. Arrebentou. Lembro até hoje. Essas foram as coisas assim que mais marcaram, né? Aí, outra coisa que marcou também foi quando o bispo me chamou para conversar. Mas deixa eu te Ainda fazer uma pastor na pergunta agora, sem sacanagem. Qual foi a sensação que você teve quando você bateu o olho na Gabi a primeira vez? O bispo me chamou para conversar, a gente entrou na sexta, Nós entramos no sábado de manhã. no sábado de manhã. O bispo me chamou para conversar, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas se não me engano foi na segunda, foi no domingo ou na segunda. Porque eu lembro que a gente já estava lá no acampamento já fazia um certo tempo. Já fazia um E a certo gente saiu tempo na já. terça. É. Então, se eu não me engano, foi no domingo ou mais pro final da tarde. Ele me chamou para conversar, falou: Peixoto, preciso conversar com você. Ele me chamou para conversar, tal, a gente entrou lá no quarto. Acho que a gente estava no mesmo quarto. Não tava. Não, que eu Eu tava estava no quarto. quarto. No meu quarto tava eu, tava o Adrian, Eu não lembro que o estava no quarto. não. Ricardo. O Ricardo dorme com o corpo inteiro coberto, cara. Nunca vi isso. Parece que morre dentro da coberta, velho. Mas enfim, isso aí é um outro assunto. Vai, isso aí é um outro assunto. Vai, segue, Peixoto. E o bispo ele me chamou para conversar, falou assim: Peixoto, preciso conversar com você. Na época eu era da Casa do Oleiro ainda. Eu falei assim: cara, eu preciso que você converse com o Matheus. Eu falei: por quê? Eu falei assim: porque eu tô com a igreja, Essa ele ainda parte não é congrega, importante. ele ainda não congrega com a gente. É importante a família estar junto, congregando no mesmo lugar e tal, não sei o quê. Eu falei: não, bispo, amém.
Não, vou conversar com ele, né? Ele falou, você conhece ele já desde pequeno, vocês são amigos. Isso e é tal. verdade. Converso com ele, né? Eu falei, não, amém, bispo, vou conversar com ele. Aí eu, só isso dele, só. Aí eu virei as costas, abri a porta do quarto, que era aquele quarto, tinha um banheiro que era do guarda-roupa, lembra? Sim, lembro. Aí eu abri a porta do quarto pra sair. Ele, Peixoto, mais uma coisa. Deu, pode falar. Quer que feche a porta dele? Não precisa não. A Gabi é muito gente boa, viu? Eu falei, que Gabi? Naquela época ela não era tão gente boa assim. Era assim, mano. Mas, ok, o Peixoto tem coragem de falar, então eu falo. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Ficou pior hoje. O Marco colocou aqui, eu estava também, é verdade, o pastor Marco e a pastora Rose estavam. Um abração aqui pro pastor Ricardo. Pastor Ricardo, Deus abençoe. Um abração na pastora Elaine. Deus abençoe vocês. Um abração ao pastor Ricardo. O pastor teve aqui com a gente já há um tempinho. Deus abençoe o pastor Ricardo. Mas na verdade você não respondeu a pergunta ainda. Então. Você vai chegar na resposta? Vou então porque eu precisava explicar isso. Ah. Quando o bispo falou isso, eu falei, que Gabi? Porque até então eu não conhecia nenhuma Gabi. Eu não sabia. Nem a da tia Helena estava lá? Não, eu não sabia, não tinha nem ouvido falar o nome de Gabi lá no acampamento, eu não lembrava, imagina. Eu falei, que Gabi? Daí ele olhou pra mim e falou assim, você vai saber. Deu, tá bom. Beleza, segue o bonde. Irmão, aí eu acho que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, que a Gabi tem o cabelo liso, né? Desde a época que ela sempre É verdade. Tem cabelo liso. Isso é verdade. Aí eu olhei pra ela um dia e falei, nossa, esse cabelo crespo, esse cabelo feio. Eu comecei a zoar ela, mano. Verdade, você e falou ela isso? é vergonhosa, né? Né, amor? Cadê ela? É Tá verdade aqui. que você falou isso? Falei. Comecei a zoar ela. Cara, foi assim, simplesmente do nada. É claro, teve um contexto, né? Não, foi do nada. Do nada. Porque, o cabelo dela é lindo, né? Sou apaixonado. Agora ele fala isso, né? Sou apaixonado, né, amor? Só que, cara, foi de verdade. Eu não sei o porquê, não lembro o porquê, não sei se teve um contexto, se não teve. Mas a única coisa que eu lembro é que comecei a zoar o cabelo dela. Então o cabelo dela era feio. Só. A Camila tá colocando aqui, ela ficou bem nervosa. Ela ficou. Ficou nervosa e casou com ele, é isso que importa. Deixa eu só responder a Lidiane aqui. Fala. Lidiane colocou assim, acho ela fofinha e delicadinha. Aqui na igreja, né, Lidiane? Tem casa. Aí, pode colocar a risada, pastor André. Pode colocar o... A minha sogra sabe, em casa é uma ogrinha. Não vou falar nada, eu sou apenas o apresentador do programa. A bispa colocou, a bispa tá colocando um monte de... Olha lá, viu? Vamos seguir. É uma ogrinha. Vamos seguir. Cara, eu comecei a zoar ela. Mas assim, isso foi no acampamento. Ponto. Aí, final do acampamento, aquele negócio lá, devolve o celular pra todo mundo. Daí eu peguei e... peguei o número dela. Só que assim, se eu nem lembro da história direito, de verdade. A partir de então, não lembro exatamente. Eu não lembro se no mesmo dia a gente começou a conversar, no dia seguinte, se foi na mesma semana, se demorou um mês. Não lembro. Mas de alguma forma a gente começou a conversar, porque daí eu comecei a frequentar mais a casa do pai. Como eu vim, acho que uma vez com os jovens da Casa do Toledo, quando era lá na Herman ainda. Isso foi pós-acampamento já. Sim. E tanto que você já estava congregando na casa do pai. Já estava aqui. Já estava congregando na casa do pai. Eu comecei a visitar, eu não sei, daí a gente começou a conversar e tal. Aí me apaixonei. Mas peraí, o pastor André, cara, eu amo os comentários do pastor André aqui no backstage. Cadê? Ele colocou aqui, Camilinha. Cara, eu falo isso há muito tempo já. Antes da Gabi casar com ele. Eu já falo isso faz tempo já. A Lidiane colocou aqui, a Camila é pimenta. A Camila colocou aqui, eu lembro, começou um tormento, fez choros, kkkk. Eu vou pular essa parte. O Afonso, na verdade é a Tânia que está assistindo, tá? É a Tânia, tá bom. Não, beijo, Tânia. Um beijo, Tânia, Deus abençoe, Véia. tá? Tá bom, Tânia? Olha o levante. Nossa, esse chat aqui do programa hoje tá terrível. Aí entra uma pergunta interessante. A Gabi foi a grande motivação que você teve para vir para cá? Cara, sinceramente, não. Assim, não vou falar aqui pra você que
que ajudou. Porque eu comecei a frequentar... De verdade, eu comecei a frequentar a casa do pai porque eu me sentia à vontade na igreja. O que mais te motivou a vir para cá? Cara, na época foi os jovens. Eu achava os jovens, tipo, uau. Né? O Valdeir, Laís, cara, foi um dos melhores líderes que eu já tive na minha vida, de verdade. Paulinho, Dodô, Lari, gente, obrigado. Muito obrigado, sou muito grato a vocês. Mas o Valdeir e a Laís, eu acho que foram os melhores líderes que eu tive na minha vida. Os momentos mais difíceis da minha história, assim, da minha vida, eles estavam do meu lado. Eles estavam comigo, me ajudando, me dando força. Mas, assim, eu comecei a vir para casa do pai por conta da amizade que a gente criou entre casa do oleiro e casa do pai, pós-acampamento. Sim. Né? E eu gostava, me sentia à vontade aqui, né? Mas daí, aí eu vinha, aproveitava que a Gabi estava aqui, né? E já batia um papo, né? Fazia o meio de campo, né? Fazia o meio de campo, dava carona, agora vai embora. Isso é estratégia, Peixoto? Estratégia. É estratégia? Digo para os jovens dessa igreja, estratégia de Deus. O Peixoto com essa estratégia aí, cara. Outro ponto aqui, antes da gente voltar. Ô, Paulinho. Paulinho. Trabalho não, irmão. Deu trabalho antes de casar. O Marcão colocou aqui. O bispo. Acho que ele tentou falar. Baita de um cupido, é isso mesmo. Ele. Tem o Peixoto e a Gabi, a Tawane com o Guilherme. Quem mais? A própria Larissa com o Ricardo, quando eles vieram para cá, eles Gabriel e Karine, eu vou trazer depois, eu vou trazer nos programas futuros aqui, Gabriel e Karine, para eles contarem a história, porque tem muito dedo do bispo, né, em muitos casamentos aqui na casa. Eu queria me pronunciar aqui, Casa do Pai é a igreja que é uma família, né? Verdade. Eu acho que tá faltando casal nessa igreja. Não, tá faltando formar casal nessa igreja agora. Estamos num tempo meio parado, sabe? Entendi. Olha o Peixoto. O Peixoto tá querendo dar indireta no meu programa, cara. Nossa! Tem muita gente sozinho que poderia estar junto. Pelo amor de Jesus. Tem muita gente. Exatamente isso aí, pastor André. Priscila, é verdade, a bispa me lembrou aqui. Priscila e Davidson. Verdade. Jéssica Anderson. A Jair Anderson. Muita gente já saiu também. Olha o Paulinho. Matheus Victorino você vai tomar um bloco. Você vai tomar um bloco, Paulinho. Você vai tomar um bloco, Paulinho. Então, a Lidiane falou que tem esperança do Matheus arrumar uma Rebeca. Eu acredito. Só não pode ser a irmã dele, né? Pode ser alguém que tem o mesmo nome. Rebeca. Pode ser alguém que tem o mesmo nome. Você já respondeu essa pergunta da motivação principal. E sim, eu me sentia muito em casa. Que era uma curiosidade que eu tinha também. Assim, a minha motivação principal foi porque, assim, eu me sentia muito em casa. Eu formei muita amizade com todo mundo da igreja. Todos me amam, né? Não sei. Não existe uma pessoa nessa igreja que fala assim, não vou com a cara do Peixoto. Não tem. É verdade, isso é verdade. Tá me olhando por quê, André? Isso é verdade, é diferente de mim. Não, a gente tem o mesmo nome, mas somos diferentes. Não me gabando, mas, cara, eu sempre fui uma pessoa assim, não importa onde eu estiver, eu sou essa pessoa, sou carismático, dou risada, converso com todo mundo. Se me deixar meia hora na fila da caixa, eu consigo uns 50 seguidores no Instagram. Fácil. Quero saudar aqui 22 pessoas. O programa está crescendo, hein? O programa está crescendo. A bispa colocou Vitorino e... 22 pessoas. O Iago colocou aqui. Eu não vou com a cara do Peixoto. Iago! Cara... Eu sabia que alguém ia colocar alguma coisa. Eu sabia, eu tinha certeza. Eu não salvei seu contato, viu, irmão? Eu tinha certeza. Não salvei seu número. A Lidiane colocou aqui, verdade. O Peixoto tem carisma só de olhar para ele. Foi por isso que a Gabi casou com ele. Entendeu? Eu sou bonito, né? Por causa do carisma, né, irmão? Pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Vamos voltar aqui pro assunto, que nós estamos... A resenha tá muito aleatória. Fala. Paulinho, eu vou ter que contar de novo o testemunho da vigília, irmão. Você já falou aqui.
Ô, o Paulinho, cara, o Paulinho tá correndo do programa. Ele veio no programa da diretoria porque eu praticamente obriguei ele a vir. Mas no programa que ele viu com a Catiana, ele tá enrolado comigo, cara. Ele tá enrolado comigo. O quê? Na live? Aqui pra mim não apareceu ainda. Não apareceu aqui pra mim ainda. Só não vou com a cara dele quando erra a letra do louvor. Deixa eu falar um negócio pra você. Não, a gente Na pode casa pular do essa oleiro você parte. já fazia isso? Cara, certeza. Porque, cara, é inacreditável. É inacreditável. Se bem que depois que você casou, você melhorou consideravelmente. Ó, 1 mês casado, errei só ontem. Ai. Só ontem? Então, não, você tá bem mesmo. Na média tá bem. Vamos voltar agora pro assunto Gabi. Porque vocês começaram a namorar oficialmente em 2017 só. 2017. E aí eu tenho que falar um negócio, Gabi, eu vou falar. Quando ele ficava mal, pastor André, aconteceu alguma coisa, Gabi brigava com ele saía comigo pra chorar as pitangas. Entendeu? Cara, lembra um dia que a gente foi comer hot dog lá no Terminal Central? Lembra aquele dia que nós fomos comer no Vesúvio? Vesúvio. Não foi o mesmo dia, não? Não foi o mesmo dia. Não. Foi o outro dia. Tempo bom, cara. Tempo bom demais. Lembra aquele dia que nós fomos no Burger King? Foi muito rolê. Cara, nós saíamos... Era muito rolê porque a gente mais brigava do que ficava junto, né, na época. É verdade. Então ele saía comigo, cara. Pô, tá acontecendo isso com a Gabi, não sei o quê. Mas na verdade eu não quero, eu falei isso só pra... Obrigado, Larissa, obrigado. Eu falei isso só pra... E eu dormia na casa da Larissa também, lá. Então... Você fala que é minha irmã, mas nunca me chamou pra dormir na tua casa, né? Enfim, não, mas ela também não chamava não, chegava lá. Fica o recado aí, tá? Eu queria que você falasse desse período de tempo. O que esse período de tempo te acrescentou como experiência, maturidade? Esse período que você, de certa forma, esperou para oficializar um relacionamento. Cara, vou falar pra você, foi um tempo muito... Tirando a parte sentimental, né, que eu sofri e chorei, viu, amor? E como chorou, como cara? Chorei. Nossa, meu Deus do céu. Cara, foi um momento de muito crescimento, principalmente espiritual. Por quê? Porque nesse tempo você veio pra cá. Nesse tempo eu vim pra cá. E começou a ministrar o louvor aqui. Isso, nesse tempo eu vim pra cá, comecei a ministrar louvor. Eu sempre fui muito de fazer, de estar, e não só na minha igreja local, mas sempre tá muito fora. Então foi depois, assim que eu vim pra cá, foi um tempo que eu rodava muito, né? Uhum. Congregava aqui, mas aqui foi uma igreja que me ensinou muito a orar. Muito propósito, né? Propósito, jejum, oração. E foi um crescimento de muito aprendizado e um tempo de muito crescimento e aprendizado por 2 motivos. Uma, gente, para vocês que estão solteiros, é ruim, mas é bom. É verdade. A própria palavra diz. A própria palavra de Deus diz, né? É verdade, não é ruim não. Que não nem lembro como está escrito. Mas a Bíblia tem alguns textos para solteiro que fala que se você estiver solteiro, você tem mais tempo para fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz que quem está casado não se separe. Sim. E quem está solteiro não case. Tá na Bíblia. Isso. Os solteiros precisam cuidar das coisas de Deus. Então, assim... Muito bem observado aqui, pastor André. Não vou falar que o relacionamento atrapalha, mas o nosso primeiro ministério é a família. Sim. Então, assim, além de cuidar das coisas de Deus, a gente tem que cuidar também do nosso cônjuge. Então, o tempo que eu estava solteiro ainda, era um tempo que eu, cara, fazia tudo, né? Eu ia para tudo, qualquer igreja. Amigo me ligava, falava, cara, vai ter tal coisa, eu ia. E foi o tempo que eu era líder dos Jovens na Obra. Né, que eu estava liderando Jovens na Obra, que era um trabalho de evangelismo, né, que a gente tinha aqui em Campo Limpo, Jundiaí, Várzea e Jardim, junto com o César Tartar. Aliás, abraço César. Um abração, César. E... Cara, aqui pra mim não apareceu um comentário ainda, mas tá falou, bom. A bispa colocou assim, ó, pode parar com isso, hein, filho, pode casar sim.
Ah, tá. Ah, então, os planos de Deus ninguém impedirá. Pega essa palavra aí. Mas eu tenho uma palavra profética para tua vida. Teu amanhã será melhor que hoje. Cara, eu sabia que o programa fechou, eu sabia que ia vir umas dessas. Mas enfim, então sim, foi um período de muito crescimento por conta disso, né? Eu tinha tempo para fazer a obra, não que eu não tenha hoje, né? Mas assim, era um tempo que eu conseguia fazer tudo. Tudo que eu queria fazer, eu fazia. E eu estava muito envolvido na parte de evangelismo, né? Por conta dos jovens na obra. Era de terça-feira em Jundiaí, quarta era na Várzea, quinta aqui em Campo Limpo, sexta em Jarinu. Então era de terça a domingo na igreja, fazendo a obra de Deus, né? Não na igreja, mas fora da igreja, dentro da igreja, e visitando outras igrejas, e assim vai. Então foi assim, um tempo de muito crescimento, onde fiz muita amizade, muita amizade. E foi um tempo muito bom. Mas foi um tempo de espera. Ao mesmo tempo foi um tempo de espera em algumas partes, foi um tempo em que Deus foi cumprindo a promessa. Deixa eu saudar aqui a Andréia Virgens, missionária Andréia, Deus abençoe. Saudar aqui a Maria Eduarda Pires, a Duda. Duda, esse programa é oferecimento, esse programa hoje é especial também para a sua irmã Melissa, que está fazendo aniversário hoje, então fica aqui o nosso abraço para a Melissa e para a Jéssica, como eu falei, a Jéssica é minha amiga, congrega lá com o Bispo Elias, Bispa Dayana, lá na ICP Nova Vida. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, já para encaminhar para o final do programa, esse ano de 2021 foi um ano da grande realização, né, do teu casamento. Sim. E foi um ano onde se veio a unção sobre você. E essa unção ela é muito especial, porque a bispa comentou comigo de que o bispo tinha dito que ungiria você depois que você casasse. Sim. Então, de fato, existe um tempo para todas as coisas. Existe. E é como a gente canta aqui na igreja. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o tempo soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Então, e o teu amanhã será melhor que hoje. Eu queria que você falasse, cara, dessas duas realizações assim na tua história esse ano, porque realmente é óbvio que você estava esperando mais o casamento do que a unção propriamente, porque uma coisa era consequência da outra. Sim, sim. Então eu queria que você falasse um pouco das duas sensações que você teve em um curto espaço de tempo, em menos de um mês. Foi bem curto. O casamento foi a realização de um sonho, né? Foi a realização de um sonho, mas ao mesmo tempo um pouco diferente do que eu e a minha esposa, do que a gente esperava, né? Ele estava louco para falar essa frase, André. Eu e a minha esposa. Do que a gente esperava. Como eu acredito que todos que estão perto de nós, né, que nos acompanham, tá repreendido, bispa. Cara, os comentários não estão entrando aqui para mim. 2022, Peixoto vai ser papai. Tá repreendido. Não, daqui 5 anos, bispo. Daqui 5 anos. A minha mãe tá com essa unção de vó, né? Então tá complicado. Vai. Tá. Segue. Por isso você precisa casar. Viu? Mas, brincadeiras à parte, mas assim, como todos sabem, né? Todos que são próximos a nós sabem, era para nós casarmos, era para ter sido de acordo com o nosso sonho, né? Desejo do nosso coração. Com festa, buffet, decoração, chácara, tudo como a gente sempre sonhou. Mas os planos de Deus ninguém pode impedir. A gente até cogitou agora em 2021 fazer a festa, manter a festa. Porém, pessoas importantes para nós não estariam. Por exemplo, os nossos avós, alguns tios, algumas tias não estariam presentes. A gente não poderia realizar um sonho e eles não estarem presentes nesse Sim. sonho, né? Então nós casamos no civil, né? Os padrinhos estiveram presentes, somente os padrinhos estiveram presentes no nosso casamento, né? No dia do casamento. E foi uma bênção. Foi assim, a realização de um sonho, um sentimento único, né? Acredito que foi um dos melhores dias da minha vida até hoje, porque assim, uma espera, porque eu tô junto, eu namoro a Gabi há 6 anos, E a Gabi namorou quanto tempo com você? 4 anos.
Que eu orei. Ai, né? muito bom, muito bom. Com 2 anos orando, esperando, que ela não queria saber. Falei pra ela que eu falei isso, que ela não queria saber de Eu vou falar mim. pra você, pensa numa menina que deu uma canseira, velho. Nossa. Mano do céu. Agora eu vou falar. Sabe quando que ela decidiu? Um dia que o pastor Reginaldo, da Bispa Nancy, não sei se ela está acompanhando com a gente. Que ele pregou aquele dia lá na Lá Dom no Pedro. Ponte de Pé pé que eu falarei contigo. Você lembra desse culto, pastor André? Eu lembro desse culto. Eu sou Mandou- comigo esse culto, hein, cara. Mandou ela ficar de pé e falou assim pra ela: se você não quiser, Deus prepara outra. Foi Ah, é verdade, esse dia. nossa! É verdade. Falou pra ela: se você não quiser, Deus já tem outra. Mas teve também aquele dia aqui já na Manuel Tavares, que a bispa catou o talho e te colocou a mão na cabeça. Naquele dia, velho, depois daquele dia Então, também... mas a gente já tava junto, né? A gente já tava Então meio junto. que aqui veio porção dobrada. Desse dia então veio porção dobrada, então, velho. Porque depois foi. daquele dia também foi terrível. Então agora fala um pouquinho agora da sensação do que é ser um evangelista. Cara, é uma sensação única, né? Porque assim, e eu tava até conversando com vocês esses dias, acho que há um mês, 2 meses atrás, que eu mandei um áudio de 5 minutos que você ainda não me respondeu. Na verdade, não foi 5 minutos, não. Foi 3 minutos e alguma coisa. Mas você está ligado, né? O Peixoto é o rei dos áudios longos. Ele ainda não respondeu. É o rei. Aliás, é o rei dos áudios longos. ele pregou ontem falando de vácuo. Acabei de lembrar. Cara, eu vou escutar esse áudio em nome de Jesus. Eu vou escutar esse Tô áudio. esperando a resposta. Em nome... então. Cara, em nome de Jesus, Falando eu vou escutar esse áudio. Um dia eu tava trabalhando, cara, e Deus colocou um negócio no meu coração para eu entregar pro André e pra Ju. Eu gravei um vídeo, porque eu sabia que se eu gravasse áudio, eles não iam escutar. Eu dentro do carro... Foi inteligente da sua parte. Eu dentro do carro, voltando de São José dos Campos, eu gravei um vídeo e mandei pro André e pra Ju. Foi inteligente da sua parte. Mas, cara, é outra realização de um sonho. Eu falo um sonho porque nós que estamos dentro da casa do Senhor, amamos a palavra. Sim. O que a gente mais quer. Cara, querendo ou não, a unção ela traz uma certa autoridade. Sim, verdade. Não é que eu queria reconhecimento. Não, porque eu nunca precisei de unção para poder fazer a obra. E não é porque agora tem unção, então que eu tenho que fazer mais, né? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. É verdade. Mas eu nunca precisei de unção para fazer a obra. Digo até mesmo que para o chamado que Deus tem para minha vida, que é de pregar ganhador de almas, eu passei 4 anos para 5 anos agora que estou na casa do Pai, anos bem estagnado, parado nesse setor, nesse propósito que Deus tem na minha vida, né? Bem parado, porque eu lembro que eu agitei a galera, os jovens, uma época, ainda era a Larissa, o Ricardo, liderança, nossos líderes ainda, né, na época. Eu lembro que eu agitei eles, o Dodô, a Winnie, pra gente fazer evangelismo. A gente foi pra feira, o Paulinho, a gente foi pra feira algumas vezes e tal. Mas assim, eu sempre pude fazer mais, porque antes de eu vir pra cá, eu ficava 4 dias em praça pregando. 4 dias na praça, aqui na Praça da Bíblia. Né? Na Praça da Bíblia aqui, na Praça da Bíblia lá na Várzea, na Praça Central em Jarinu, lá na 9 de Julho em Jundiaí. Eu passava 4 dias da minha semana numa praça, evangelizando, pregando. Tanto que foi lá, é uma coisa muito interessante para eu falar, foi lá que eu comecei a desenvolver mais o meu ministério da pregação, o meu amor pela palavra. Porque eu sempre gostei muito de louvar, mas como a gente conversou esse dia, e tá no áudio de 3 minutos que você não escutou. Ele quer deixar enfatizado. Pastor André, guarda seu coração nesse momento. Mas de um ano para cá, o meu desejo por pregar a palavra é maior do que louvar. Então assim, eu tenho já, na verdade, há mais de um ano para cá, eu tenho sentido que o que Deus vai mais me levantar assim de agora em diante vai ser na palavra, vai ser mais isso é o que eu sinto. E é o que Deus já usou muitas pessoas para falar, né? Muitos profetas, muitos homens, muitas mulheres de Deus para falar, que Deus ia me usar na palavra. Não que Deus ia me deixar de usar no louvor, mas que eu fui levantado para pregar, né? Então assim, o meu ministério começou na praça. Então assim, esse tempo que eu estou na casa do Pai, eu, Mateus,
Mateus Peixoto, eu não juntei ninguém, cheguei em ninguém e falei assim, ei, vamos fazer um culto na praça? Isso eu ainda não fiz. Ainda, eu digo ainda porque tem alguns projetos aí que eu ainda vou apresentar para a Bispa, em que os projetos vão sair do papel. Amém. Porque agora com a unção, né, sobre a cabeça, a gente precisa desenvolver e fazer nossa igreja avançar. Né? Verdade. Deus me usou até, a Bispa vai lembrar disso, Deus me usou até para falar com ela na nossa festa, que o tempo, isso foi na sexta-feira, que o tempo da restauração já acabou. As famílias já estão restauradas. É o tempo de avançar dessa igreja. E na palavra do sábado, No sábado e domingo e do também. domingo, É. falou de avançar. Então, assim, e para uma igreja avançar, é preciso ter o trabalho de um evangelista, de um evangelismo. É preciso ter um trabalho voltado a missões. Ontem eu tive discipulado com o Paulinho na sexta-feira e eu falei, cara, o negócio vai sair do papel. Ele fala, cara, não adianta ficar só nesse caderno. Você tem que colocar um projeto É verdade. para funcionar. E domingo, ontem, quando ele falou do sopão, cara, quase chorei em cima desse altar. Porque é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Né? E como eu estava falando, se eu fazia lá atrás, antes de eu entrar na casa do Pai, se eu estava 4 vezes na semana numa praça pregando, evangelizando, cara, tem tanto testemunho, que hoje não dá tempo para contar, mas tem tanto testemunho. Mas contando rápido, já teve gente que ia pular desse viaduto aqui de Campo Limpo, cara. E eu lembro que a gente nesse dia eu estava pregando a palavra. E o cara escutou lá do viaduto eu pregando. E ele desceu do viaduto, foi lá, aceitou Jesus e falou, cara, eu ia pular desse viaduto. Mas porque eu vi você pregando, eu decidi voltar aqui e aceitar Jesus. Essa é a importância do evangelismo bem feito. Já teve gente de estar Essa é a passando de trem na estação. Ouvi a gente louvando na praça da Bíblia, cara. Você vê a distância que é ali. Não é uma distância, é perto, mas também não é tão perto assim. Sim. Mas a pessoa está dentro do trem, escutar alguns jovens reunidos numa praça louvando, decidir descer do trem, porque estava fugindo, estava indo embora, tinha abandonado casa, tinha abandonado família. Cara, isso é testemunho e é real. Pessoa sair da estação de trem, sem ter dinheiro para entrar, chegar lá no meio da praça e falar, ei, eu quero aceitar Jesus porque eu escutei vocês louvando. Porque eu escutei vocês falando o nome de Jesus. Isso é terrível. Cara, isso é a melhor sensação que alguém pode ter. É você estar num ambiente onde pessoas precisam escutar. Porque fazer a obra aqui dentro não é fácil. Não é fácil. Mas aqui dentro, 99% das pessoas já são crentes. Ou eram para ser. Né? Algumas precisam tomar vergonha na cara. O que o Peixoto está falando não é casa do Pai, é igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Geral. Isso, igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Geral. É fácil. É gostoso, cara, quando alguém aceita Jesus aqui dentro. Cara, é maravilhoso. Mas quando você sai buscar lá fora, você está agregando para o reino. Imagina, quantas cadeiras nós temos aqui hoje? Tem 80, 90 cadeiras aqui? Deve ter na base de 80, 90. Umas 80 cadeiras. Supondo, 80 cadeiras. Cara, se 2, 3 pessoas aceitaram Jesus aqui dentro, é excelente? É excelente. Beleza, já está aqui dentro. Mas agora você buscar lá fora, cara, é inacreditável. É inacreditável. Eu lembro, é uma sensação única. Então, assim, aliás, bispa, estou esperando a nossa reunião. Amém? Ela colocou aqui que se vai ter reunião só se tiver pizza. Ela acabou de colocar Eu aqui. falei. Reunião só se tiver pizza. Eu falei para ela ontem, falei, bispo, para te dar uma incentivada na nossa reunião, vai ter pizza. Então, a reunião com a diretoria, então eu só vou participar de reunião de diretoria se tiver pizza também agora. Certo, pastor André? É isso aí. Só vou participar de reunião com a diretoria agora se tiver pizza também. O pessoal está colocando aqui, glória a Deus, glória a Deus. E o que o Peixoto está falando, ele pode ser simplificado em 4 frases. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. É isso. Exatamente. É isso que o Peixoto está falando. Tem um louvor? Tem um louvor que faz isso daí. Chama o Jovem Profeta. Jovem Profeta. Jovem Profeta. Muito bom. Estava escutando esse louvor, exclusivo, essa semana. Pastor André já trocou a vinheta, porque agora, antes de encerrar o programa de hoje, eu quero mandar um abraço aqui para a pastora Adriana. Deus abençoe a pastora Adriana. Está aqui também assistindo o Victorino Talk Show de hoje.
Pastora Adriana. Adriana, aqui da igreja? É, pastora Adriana. É minha pastora da quebrada. Nossa pastora Adriana. Ó, antes de finalizar o programa de hoje, vamos para o nosso quadro, o Direto e Objetivo. 20 perguntinhas para o nosso convidado, Matheus Peixoto. Ele terá que responder jogo rápido, bate-bola. Gente, eu acho que eu vou errar. Não, não vai errar não, é simples, é bem simples. Você vai conseguir responder todas de maneira muito precisa. Maravilha. Primeira pergunta, um filme. Aí, ó, já tá... Primeira pergunta, já tá pensando já. Cara, eu gosto muito de filme, por incrível que pareça. Pode ser 2? Pode. Falar Cara, que 2 não, filmes que me marcaram. Quarto de Guerra, Desafiando os Gigantes. o Desafiando os Gigantes é o... Ó, com todo respeito ao Quarto de Guerra, cara, mas o Desafiando os Gigantes... É, velho, eu coloquei Quarto de Guerra porque assim, eu pensei um filme cristão e um filme... Filme. O Desafiando os Gigantes, ele me marca assim terrivelmente. Desafiando os Gigantes é um filme terrivelmente. muito bom. Aliás, amor, pelo amor de Jesus Cristo, vamos assistir Desafiando os Gigantes. Ô, louco, cara, não assistiu esse filme ainda? Nunca assistiu, irmão. Ô, pelo amor de Deus, Gabi, você não sabe o que você tá perdendo, cara. A Gabi, ela só assiste romance. Não aguento mais. Desafiando. Fica aqui o pedido de clemência. Um lugar que deseja visitar. Grécia. Israel. Grécia E Israel. Diferente. Última aglomeração antes da pandemia. Culto. Eu acho que foi aquele culto lá no Bom Samaritano que você foi comigo, lembra? Acho que foi. Acho que foi aquele culto lá. Um pastor referência. Cara, são vários. São vários. Posso citar alguns nomes? Pode, fica à vontade. Bispo. Meu tio Ziel. Pastor Paulo, pastor André. Alex Martins. O Alex é terrível. Alex Martins é um cara que eu O tenho. Alex é um monstro. Uau. Uau. Vou Vou trazer ele aqui de novo no programa. Por favor, que eu não assisti o primeiro. Eu vou trazer ele de novo. Raik Carmelo. Eu gosto Renan do Lopes. Benhur Lopes. Ó, aproveitando que o Peixoto falou de Benhur Lopes, assistam a pregação do Benhur Lopes nos 25 anos dos Gideões. Um mapa não é um território. Assistam essa pregação. Nunca escutei essa, já vou procurar. Assistam essa pregação. É dos 25 anos dos Gideões. O mapa não é o território. Assistam essa pregação, porque o pastor Benhur Lopes conta o testemunho dele. E o testemunho do pastor Benhur Lopes, toda vez que eu assisto eu choro, porque é impactante o testemunho dele. Impactante. Mais algum? Cara, tem vários. Ixi. O próprio Rafael Belo. Rafael Belo, eu gosto demais. Rafael Rafa. Belo. Eliseu Rodrigues. Gosto. Cara, eu gosto muito do... Como chama o marido da Camila Barros? Eduardo Gonçalves. Gosto muito do Eduardo Gonçalves. Thiago Brunet também, acompanho bastante. Eu gosto do Thiago. Eu estava assistindo o Thiago Brunet essa semana, inclusive. Thiago Brunet acompanha bom. bastante. Apóstolo Luiz Hermínio. Pra encerrar. Esse é bom. Um sonho. Posso ser sincero? Ser rico. Na verdade, for assim, eu também vamos mudar? tenho esse sonho, Não pô. é um sonho, é um projeto. É um projeto. Tá, legal. Uma comida. Todas. Ele foi bem. Uma comida, essa pergunta vai ser Não, difícil. é difícil. Salgado ou doce? Não, peraí. Uma comida? É. Fala uma salgada e uma doce, vai. Uma salgada e uma doce? Cara, eu tô viciado no sorvete do Chiquinho. Viciado assim, né? É que não tem aqui em Jundiaí. Mas um dia a gente vai pra São Paulo, você vai tomar. Gabi, se a Gabi estiver vendo aqui ainda, nem sei se ela tá vendo. Não sabe, sorvete do Chiquinho, cara, eu tô viciado no sorvete. Salgado, cara. Eu gosto muito. E agora? Cara, eu gosto muito de churrasco. Churrasco. Carne, eu gosto muito de carne. Ó, o pessoal tá colocando Carne um de monte panela, de coloca aí. risada aqui, um monte de... Acho que por causa da todas. Eu acho que por causa que você falou, responde todas as comidas. Uma comida que você não come de jeito nenhum. Cebola. Comida japonesa você come. Como?
O Victorino Talk Show é adepto à campanha de comer comida japonesa, tá? Aliás, podemos ir. O Vamos arrumar uma varoa pra você aí. Sai de casal. O Victorino Talk Show é adepto à ideia de comer comida japonesa, tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Louvor do momento. Alívio. Jesse Aguiar. Alívio. Esse louvor é muito bom. Um livro. Cara, eu tenho muitos livros, né? Tenho muito livro. Gosto muito de ler. Aliás, preciso retomar minha leitura. Mas um dos melhores livros que eu já li na minha vida, fora da Bíblia, é 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Vai contar a história dos 12 apóstolos, do MacArthur. Uhum. Ele vai retratar como os apóstolos eram pessoas comuns. Sim. Que foram escolhidos por Jesus. Mas sim, vai mostrar temperamento, sim, se esse cara é explosivo, se não é explosivo. Vai mostrar a liderança de cada um. É um livro muito bom, muito bom. Um dos melhores livros que eu já li. Eu estava assistindo uma ministração, só para complementar o que o Peixoto está falando, eu estava assistindo uma pregação, uma entrevista do pastor Wesley Ross, que é um grande homem de Deus da atualidade, ele dizendo que na verdade Jesus não tinha 12 discípulos, ele tinha 14. Verdade. Porque se você olhar para José de Arimateia e Nicodemos, você vai ver que José de Arimateia era um homem rico e político. E Nicodemos tinha influência política também. Então Jesus ele tinha dois discípulos extras, de certa forma, que mantinham o ministério dele, para dar comida para os discípulos, para alimentar os discípulos, para fazer com que Jesus se transportasse de uma cidade para outra. É bem interessante. Procurem essa entrevista depois do pastor Wesley Ross, falando um pouquinho sobre esses discípulos adicionais que Jesus tinha e que não faziam parte dos 12. É bem interessante. Cara, você lembra de uma palavra que eu preguei aqui na igreja, que eu falei sobre André? Sim. Tirei desse livro. Sim, foram coisas 12 que eu homens, 12 homens extraordinariamente comuns. Exato. Fica aí a dica para quem dica. gosta aí da história dos apóstolos. Uma meta a cumprir esse ano. Casei. Não. E o emagrecer fica na onde? Não. Uma meta a cumprir. Uma meta a cumprir. Uma meta a cumprir. Cara, acho que é emagrecer. Esse ano é emagrecer. Emagrecer, tá. Mandar um abraço. Ó, antes de continuar aqui, quero mandar um abração pro meu amigo Gustavo Fracaroli. Deus abençoe, Gu. Um abração. Próxima pergunta. O que deseja ser em 10 anos? Cara, um pregador influente no mundo e um empresário. Legal. Uma pessoa que você deseja conhecer pessoalmente. Pode ser qualquer pessoa, de qualquer... Enfim. Cara, pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente. Que eu queria até, assim, mais coisa. Queria ser mentoreado pelo Thiago Brunet. Eu acho esse cara muito... Cara, ele é muito Ele inteligente. é muito inteligente. Ele consegue trazer aplicações da palavra que... muito atualizadas. Seu lema. Terra. Não, brincadeira. Mas meu lema, cara, é não se importar pelo que as pessoas falam de você. Você ser simplesmente quem você é. Você é. Porque quem você é quem Deus escolheu para você ser. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. O André falou sábado aqui no ensaio, hein? Falou. Você lembra, André? Errar, né? Acertando. Errar acertando. Não, brincadeira essa parte. Mas, cara, acho que o meu maior defeito, que também é uma grande qualidade, cara, eu sou muito alegre pra tudo. Pra tudo. Então, se um dia você chegar, você sabe disso, um dia você chegar pra falar bravo comigo, ou você vier pra falar triste comigo, eu vou zoar disso.
Aí é você vai verdade. acabar meio que melhorando também, entendeu? Verdade. Assim, é um defeito porque, cara, você tá esperando Mas é que uma eu te qualidade. aconselhe. Mas na verdade eu vou te zoar, mas você acaba melhorando do mesmo jeito. Então, eu acho. Agora, sua maior qualidade que é um defeito. Cara, essa pergunta é difícil, hein? Eu amo quando chega nessas perguntas, porque elas são difíceis. Maior Eu qualidade amo. que é um defeito. Cara, eu sempre venho, né? Mas às vezes chega atrasado. Então, a sua maior qualidade que é um defeito é a pontualidade. Não, eu não. Então, assim, se eu falar que eu venho, eu venho. Mas Tenho palavra. o horário... Mas o horário. Entendi. Boa resposta. Uma data que marcou sua vida. No casamento. Time do coração. Corinthians. Versículo favorito. Cara, agora eu tô com Mateus 9, 37 e 38. Por um motivo bem óbvio. Posso falar? Pode. Equibalo. Exatamente. Equibalo. Essa Mateus palavra- 9, 37 e 38. Só para vocês entenderem, a Bíblia diz lá que é necessário que pessoas sejam enviadas para a colheita. E a palavra, e essa palavra equibalo, ela é grega, dessa palavra envio. Equibalo, envio no grego significa equibalo. Programa favorito de TV. Cara, você acredita que eu não sou de assistir muita TV? Mas o negócio que eu gostava de assistir é The Voice. Acho legal. The Voice. Acho legal. É um Eu programa assisti o que Kids domingo. é um programa que ninguém falou aqui, é um programa bem legal. E para fechar, uma palavra que te define. Sonhador. Muito bom. Sonhador. Sonhador. André, palmas para o convidado de hoje, Matheus Peixoto. Eu sabia que a Obrigado. resenha hoje ia prometer demais e prometer. Foi muito bom mesmo, eu tenho certeza que vocês gostaram. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora e agradecer você por ter aceitado o convite, ter contado um pouquinho da tua Eu história. que agradeço. Foi um prazer enorme poder receber você aqui. A gente é amigo há muito tempo. Muito grato. Então, fica a minha palavra de agradecimento a você pela tua amizade Obrigado. e pela pessoa que você é. Te amo, mano. Você sabe disso. Desde 97, né? Desde 97. Desde 97. Tem uma amizade muito grande e que Deus possa continuar nos abençoando, te Amém. abençoando nesse projeto, Amém. né? Que só venha crescer. Que em nome do Senhor Jesus, nossa igreja vai avançar. Eu falo Amém. nossa porque isso que é nosso. É nosso. É O verdade. legado é para nós. É verdade. Vai avançar e nós vamos ter um espaço. Um espaço próprio, um estúdio próprio para fazer, Estúdio próprio pra fazer poder os nossos programas. programas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, obrigado, Deus abençoe. Deixando um recadinho especial para vocês, que segunda-feira que vem, dia 12, excepcionalmente não teremos edição do Victorino Talk Show, mas na outra segunda-feira, dia 19, nós estaremos aqui neste mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, juntamente com você, porque essa programação não faz sentido se não tiver você. Então, na semana que vem, dia 12, não teremos Victorino Talk Show, mas no dia 19 nós voltaremos com o Victorino Talk Show, beleza? Um abração para todos vocês, fiquem na paz do Senhor, e até dia 19 com mais uma edição do Victorino Talk Show, fechando sempre com aquele famosíssimo boa noite do nosso amigo William Bonner. Escuta aí. Só uma coisa. Boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem. Um beijo no coração. Fiquem na paz. Tamo junto.